Muito bem. Espero que vocês estejam preparados para o nosso curso de hipnose. Esse é um curso muito proveitoso, prático. Não é aquele curso de hipnose cansativo que você paga milhões para aprender e que no final das contas às vezes nem aprende, né? A hipnose, ela não foi desenvolvida pela psicologia, nem pela psicanálise, nem pela psiquiatria. A hipnose ela se iniciou antes de qualquer relato gráfico. Os povos isso é 4.000 anos antes de Cristo na Índia, entre os caldeus também, na Pérsia, na Babilônia, na Assíria, na Suméria, na Grécia, no Egito Antigo, na Roma Antiga, entre os hebreus, a hipnose já era praticada, cada qual do seu jeito, mas era. A hipnose, o termo hipnos, ele vem do grego, né? Hipnos, que quer dizer sono. Deram esse nome por volta de 1790, século XVIII. Tinha um cidadão lá chamado James Bride, que escreveu um livro chamado Neurohipnologia e deu esse nome aí, né? E entrou para a história, né, como um estado de transe, de sonolência. Na verdade, a hipnose ela é um estado de interiorização. Você desarma, põe para descansar o consciente, sereniza bastante o subconsciente, ceda a mente reativa e entra no inconsciente. Mas não é o terapeuta que faz isso. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A pessoa ela tem que se permitir. O terapeuta só sugestiona. O terapeuta só vai sugestionar. Entendeu? Muitas pessoas até chegam a confundir hipnose com transe mediúnico, né? Porque na Mesopotâmia faziam muito isso, depois ganhou fama, né? No continente africano também, mas não é bem assim não. São coisas bem diferentes. A hipnose ela é um estado em que envolve a atenção focada numa coisa. Uma meditação profunda é uma hipnose. As pessoas elas já vivem hipnotizadas, na verdade, pelo meio social em que elas vivem. Quando nascem, elas pegam um modelo social e cultural e tradicional pronto, e desde pequenas, através de uma série de atividades culturais, mídia, escola, religião, família e etc., a pessoa ela é doutrinada a ser e pensar e ver o mundo de determinada forma. Isso é uma hipnose. Quando ela vai, na verdade, passar por um tratamento com o hipnólogo, o que ele está fazendo ali? Ele está sugestionando ela para ver o que entulharam dentro do inconsciente dela, que ela permitiu, e, na verdade, ela vai despertar para as verdades dela. Ou seja, ela vai sair dessa hipnose social, a qual ela já entrar num despertar, num expandir maior das suas potencialidades internas. Então, na verdade, a hipnose é uma contra-hipnose, porque quando você hipnotiza uma pessoa, você está, na verdade, quebrando a hipnose social da qual ela já vive. Muitas vezes até como autômato, como um ser autômato. Uma pessoa autômata, né? Como eu já falei, né, o médico James Bride, britânico, ele nasceu em 1795, faleceu em 1860, ele introduziu esse termo por conta do deus Hipnos, né? O deus grego Hipnos, que era o deus do sono. Uns falam que era Morfeu, né? Mas Morfeu já está mais pro lado do sonho. São coisas diferentes, sono e sonho. Mas na verdade a hipnose não tem nada de sono. A hipnose não tem nada a ver de você falar para uma pessoa, por exemplo, agora você é uma lagartixa, você vai escalar essa parede. Não é bem assim não, isso é coisa de filme, entendeu? É coisa de filme barato ainda por cima.
não é bem por aí não. As pessoas têm que saber também abordar certos assuntos. Toda hipnose ela tem que ser ela tem que ser induzida, né? Porque senão ela não é uma hipnose de fato. Claro, a pessoa pode se auto-induzir também. Então, assim, o pessoal chama de alter-hipnose, né? Alter com L. Tem a auto-hipnose, que é quando você entra num transe hipnótico por conta própria, e a alter-hipnose, alter-hipnose, que diz que é aquele estado em que uma pessoa entra em um lapso profundo, rumo ao seu inconsciente, por sugestão de uma terceira pessoa. Alter quer dizer outro. A-L-T-E-R, alter quer dizer outro. Então, um outro sugestionou, hipnotizou aquela pessoa e o outro permitiu. Esse processo chama de alter-hipnose. E tem a auto-hipnose, que é aquela em que a pessoa, ela própria, procura se hipnotizar com métodos de meditação profunda. Bom, as pessoas têm que entender, né, que isso é um processo terapêutico. É um processo terapêutico muito sério. Não é uma coisa difícil de fazer, qualquer um pode fazer. Nós vamos mostrar nos vídeos posteriores como é interessante, prático, fazer a hipnose, né? O que a gente ensina aqui não é a hipnose de palco, também não é aquela hipnose do Franz Anton Mesmer, que trabalhava com a questão dos magnetismos, porque o que ele fazia, na verdade, era aplicar uma espécie de passe na pessoa, ela ia adormecendo, embora ele conseguisse resultados espetaculares. Na verdade, o que a gente não pretende fazer é nenhuma indução magnética, não. Porque o que ele fazia era anestesiar o sistema nervoso central através do magnetismo e a pessoa entrava naquele estado de torpor. Não é esse o nosso objetivo, não. O James Braid, ele fala que ele iniciou a hipnose científica, mas é complicado falar em ciência numa coisa que está muito mais para o esotérico do que qualquer outra coisa, entendeu? É questionável. O que o James Braid fez foi criar o nome hipnose. De resto, não deixou lá um trabalho muito rico que a gente possa estar utilizando, não. A gente vê aí casos, né, de médicos que dizem que teve um médico que conseguiu realizar 3.000 cirurgias sem a necessidade de anestésicos químicos, só utilizando a hipnose ou sonambulismo magnético, como ele falava, que foi o James Esdaile, nascido em 1808 e 1868. Até o Pavlov, né, que fazia aquelas experiências com animais lá na Rússia, neurofisiologista russo, né, o Pavlov, Ivan Pavlov, também trabalhou com hipnose. Charcot nem se fala, né? Charcot, aquele francês, nascido em 1825, 1893, médico, né, na França, foi professor do Freud, especialista em histeria, Charcot. Ele costumava dizer que somente histéricos eram hipnotizáveis, mas não é bem isso não, ele estava errado. Charcot cometeu bastante erro, né? Depois o Freud conseguiu provar que não tinha nada a ver com histeria, mas depois o Freud com o tempo abandonou a hipnose porque ele não sabia fazer hipnose direito. Ele era ansioso e muito inseguro, por isso ele era muito autoritário demais. Ele não conseguiu manter, então ele foi se distanciando um pouco da hipnose. Mas outras pessoas, o Milton Erickson, Dave Elman, conseguiram realizar grandes trabalhos que a hipnose se deram muito bem. Até o Jung, por incrível que pareça, também conseguiu. Uma coisa clássica da hipnose, né? O terapeuta dizer aquelas frases autoritárias, né? Você vai deixar de fumar. E como se fosse um passe de mágica, a pessoa
deixaria de fumar. Não é bem assim que funciona. Nesse caso, o terapeuta gera um conflito dentro da pessoa, porque um lado da pessoa vai ficar martelando, dizendo que não é para fumar, um outro lado vai dizer que é. Então, a hipnose ela é um procedimento na qual o profissional, o terapeuta, ele sugere ao paciente que experimente ou não tais mudanças nas sensações, percepções, pensamentos ou comportamento. Mas isso cabe também à pessoa querer essa transformação, porque toda transformação é um processo de aprendizagem. E a aprendizagem ela depende do querer da pessoa. Se a pessoa não quiser aprender uma coisa, ela não vai aprender. A hipnose é um processo de facilitação da aprendizagem. Facilitação. Aí existem vários meios de hipnotizar, né? Tem aquela hipnose mais indutiva, a qual faz aquela questão da fixação do olhar, sugestões verbais, aí induz a um relaxamento, procura manter a pessoa com foco de concentração numa determinada coisa, aí vai interiorizando a pessoa através de determinados estímulos, estalos, sons, né, e utilização às vezes de aparelhos eletrônicos, mexendo com as ondas cerebrais alfa, e até chegar ao transe hipnótico. E tem o método que a gente fala, né, ericksoniano, que é aquele método tranquilo, que você vai conversando com a pessoa, aí vai pedindo para ela, naturalmente, fechar os olhos, mentalizar aquilo, mentalizar uma situação contrária. Aí daí a pouco você vai dizendo para ela, olha, você percebeu que seus braços estão ficando pesados, eu vou tentar mexer no seu braço, você vai ver que ele está bem pesado, aí você levanta um pouco o braço da pessoa e solta, e o braço vai cair sobre a perna da pessoa. Você vai dizer para a pessoa, por exemplo, os seus olhos estão arenosos e pesados, e você já está longe de si, e consequentemente, isso é a hipnose ericksoniana que funciona muito melhor. Nesses meus anos todos de clínica como psicanalista, eu afirmo que a hipnose ericksoniana funciona muito melhor do que qualquer outro tipo de hipnose. É a mais eficaz até hoje, e eu gosto muito de trabalhar com esta hipnose por considerar as outras muito sensacionalistas. Muito sensacionalistas demais, demais, demais. E é interessante como as coisas funcionam mesmo. Funcionam mesmo. Quando você estiver tratando dos seus pacientes, você vai ver como a hipnose ela atende as necessidades, porque ela ajuda a romper limites. Né? É uma ferramenta muito poderosa de trabalho. Muito poderosa. A hipnose ericksoniana ela vai dar esse suporte para a pessoa e, consequentemente, ela, de certa forma, é uma coisa experimental. Para sempre, vamos estar sempre fazendo da hipnose uma experiência. Eu acho muito importante essa experiência da hipnose, porque na medida em que você tem esse trabalho com a hipnose, você consegue fazer com que a pessoa entre em contato com as suas próprias forças interiores. Isso é muito bom. Isso é formidável. Então, gente, eu quero desejar aí vocês um ótimo curso. Espero que vocês prestem bastante atenção nos nossos áudios, nos nossos vídeos que virão a seguir, e certamente vocês não vão se arrepender não, tá bom? Vocês não vão se arrepender, a gente faz aí o que pode por vocês, e eu gostaria muito que no final desse curso vocês pudessem entrar em contato conosco, se quiser certificado, quiser fazer testes práticos, pode vir que nós estaremos de portas abertas para ajudar, tá bom? Deus abençoe, acompanhe os nossos vídeos, por favor.